Boa tarde, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Bom, dando continuidade à nossa lição, cujo tema é Marcos, o servo termina a sua obra, nós vamos para a segunda parte. Lembrando que o texto base está registrado em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, ok? Vamos relembrar a leitura bíblica de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Fazendo aqui um breve resumo da primeira parte, nós vimos na semana passada que o servo de Deus, Jesus Cristo, ele cumpriu a sua missão, ou seja, a missão que Deus Pai deu aos seus cuidados para que ele pudesse desempenhar, e ele a cumpriu até o final. Amém? Vimos também que o profeta Isaías já havia profetizado antes do nascimento de Jesus, praticamente 700 anos atrás, antes do seu nascimento, que ele cumpriria a sua missão, porém seria um servo sofredor. O próprio evangelista Marcos também ele registrou, no seu evangelho, o cumprimento dessa profecia, destacar os sofrimentos de Jesus. E é interessante também a gente sempre ter a mente e lembrar sempre que o servo fez discípulos. Né? Mesmo sendo Jesus servo de Deus, ele fez seus discípulos, né? Justamente com a finalidade para que a sua obra pudesse ter continuidade. E é interessante a gente sempre lembrar que esses homens que foram escolhidos como seus discípulos eram homens trabalhadores, eram pessoas comprometidas com o seu trabalho. Ou seja, então Deus conta para a continuidade da sua obra com homens e mulheres que sejam pessoas responsáveis, pessoas que abracem a causa, abracem a missão, né, a desenvolvam, né, e cheguem até o final, ou seja, concluam a sua missão em nome de Jesus. Amém? Bem, dando continuidade, como nós comentamos há pouco, o servo de Deus Jesus Cristo cumpriu a sua missão, ou seja, a missão que Deus Pai havia dado e entregue em suas mãos. Agora, importante nós lembrarmos que ele também nos deixou uma missão. Né? Se a gente começar aqui a imaginar, Jesus lá atrás, né? Mais 2000 anos atrás, quando ele começou a cumprir a sua missão, ele foi gerando discípulos, né? Porque justamente ele partiria e subiria para o Pai, e os seus discípulos deveriam continuar, né, essa missão de propagar o Evangelho, as boas novas, né, ou seja, expor o plano de salvação da humanidade, né, que Deus havia preparado. Né, e deveria ser anunciado a todas as nações e todas as criaturas, né, desta terra. Né. E é interessante que quando a gente imagina isso, hoje nós somos discípulos de Jesus Cristo. Eu e você somos discípulos, nós somos seguidores, somos aprendizes, né? Nós temos sido ensinados, né? Temos sido instruídos, temos sido capacitados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para darmos também continuidade a esta missão. Se você imaginar, isso começou com os discípulos de Jesus, que foram gerando discípulos, nesses 2000 anos foram gerando discípulos e chegaram até nós. E hoje nós somos discípulos, olha que coisa linda. Então você precisa lembrar que você, enquanto cristão nessa terra, você tem uma missão. Né? E essa missão não precisa ser cumprida a todo momento e a toda hora. Né? Interessante que quando nós olhamos ali a passagem bíblica que está em Mateus capítulo 10, verso do 5 ao 7, quer ver? Veja
Veja quando Jesus dá a instrução aqui para os seus discípulos, para os 12, ele diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, nesse primeiro chamado aqui de Jesus aos discípulos, foi dada a orientação para que eles pregassem as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, o foco aqui é nos próprios judeus, né? Aqueles que não reconheciam o Senhor Jesus como Messias, né? Ou seja, havia esse primeiro foco aqui para o próprio povo judeu. E aí ele diz ainda no texto: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Eu quero chamar a atenção para isso, veja. Foi dada a instrução para que eles pregassem a palavra, anunciassem que o reino dos céus, o reino de Deus, estava próximo. Mas não havia aqui, né, a incumbência de justamente convencer, né? Então, irmão, você ou irmã como discípulo de Jesus Cristo, né? Ou seja, entenda que a sua função é pregar esta palavra, anunciar, né? Pregar é anunciar a palavra de Deus. Mas não cabe a mim nem a você, né, convencermos os homens, né? Veja que em Zacarias capítulo 4, verso 6, parte B diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, né? Não é por força nem por violência, vamos dizer assim, né? Mas é o Espírito Santo que convence o homem dos seus pecados, é o Espírito Santo que convence o homem da sua necessidade de se render, né, aos pés de Jesus, né? E é o Espírito Santo que move, né? Foi assim com você, quando você chegou a Cristo, como eu cheguei a Cristo. Nós não fomos obrigados, a verdade é essa, mas um dia você ouviu aquela voz falar no seu coração, na sua mente, né? Ela mostrou e demonstrou que você precisava se achegar a Jesus Cristo, né? E aí começou o trabalho de Deus na sua vida, né? E aqui você está como discípulo de Jesus. Então, você precisa anunciar em nome de Jesus. Só para dar continuidade ao texto. E diz assim, depois: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, né? Ainda de graça recebestes e de graça dar, que é interessante. Então, nesse trabalhar de ainda pregar, né, você precisa deixar Deus te usar, né, na obra do Senhor, expulsando o demônio, curando pelos enfermos. E há uma observação bastante importante no final do verso 8, que ele diz assim: aquilo que de graça recebestes, de graça dai. Olha. Né? Queria que muitas denominações aqui pudessem aqui atentar para essa final desse verso aqui, né? Ou seja, se você recebeu de graça, você não pode cobrar, né? Você, na verdade, você tem que dar. Você recebeu de graça, então é dever dar de graça também. Importante. Aí diz o verso 9: não vos provereis de ouro, olha, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Ou seja, você não tem que se enriquecer com isso, você não precisa se preocupar com essas coisas materiais. Verso 10: nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno o trabalhador do seu alimento. Aleluia. Diz ainda: em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Até aqui. Então veja que nesse primeiro momento, o chamado de Jesus aqui é voltado, né, para que os discípulos tivessem como prioridade o que ele chama das ovelhas perdidas à casa de Israel, né? Então veja que depois, lá em Marcos capítulo 16, verso 15, aquele texto que nós todos conhecemos, né, que tem o chamado, ou a ordem da evangelização mundial, né? Então está em Marcos capítulo 16, verso 15, diz assim: veja que foi ampliado, né, essa comissão foi ampliada. Ou seja, o trabalho aqui agora é maior. Existe um outro objetivo, né? Diz assim, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então veja, agora nós temos uma palavra aqui, mundo, né? Então veja, há uma ideia maior de alcance, um objetivo maior a ser conquistado agora. Então ide por todo o mundo, né? E aí vamos dar continuidade nisso. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então veja, você vai,
é continuar pregando o Evangelho, ok? Como nós já dissemos, né? Você não precisa e não tem a função de convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo, se o coração do homem assim o permitir. Agora, há uma regra aqui, ou na verdade há um resultado prático, né, de se deixar convencer ou não. Diz o texto aqui, né, vou repetir. Quem crê, então precisa crer, e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então pode aceitar ou não. Aquele que aceita é salvo, aquele que recusa, infelizmente, é condenado. Mas a sua função, a minha função, é justamente nós levarmos esta palavra em nome de Jesus, né? Aí diz ainda: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então veja que interessante, né? Então foi nos deixado aqui uma missão, né? E essa missão, eu e você aqui temos o dever, né, de fazê-la ser cumprida em nome de Jesus. E temos que entender que Deus não criou uma missão para a sua igreja, mas Ele criou uma igreja para cumprir a sua missão. Olha que sentido interessante tem essa frase. Veja, Ele não criou, na verdade, uma missão para que nós aqui viéssemos a cumprir, mas de fato Ele nos criou. Ele permitiu que nos achegássemos a Ele justamente para colocar essa missão em prática. Ou seja, Ele foi nos preparando aqui como servos e tem nos preparado, né, nessa nossa caminhada, justamente para que tenhamos a condição de executar a sua obra, que seria justamente anunciar o Evangelho, as boas novas, a todo aquele que crê, né? Então veja, chamando a atenção, às vezes nós imaginamos que ide por todo mundo, né? Ou seja, para fazer essa missão, para fazer a missão da evangelização, né? Nós precisamos aí tirar o passaporte, né? Girar o globo escolar na nossa frente, apontar o dedo e procurar lá uma região, né, no continente africano, e aí eu posso, não, eu vou fazer missão quando eu colocar os meus pés ali no continente africano, e enfim, a missão é feita ali. Não, desculpe, né? Felizmente, muitas vezes quando se fala em missão, o pessoal dá muito enfoque, né, a você sair da sua nação e realizar a obra em outro lugar. Não, veja, existe esse trabalho sim que também precisa ser feito, né? Mas aquele que não tem a condição de fazê-lo, né, muitas vezes como eu e você aqui, né, eu não tenho condição de ir para a África, você não, nem tampouco tem a condição de pregar o Evangelho na África, né? Quem tem, amém, está lá e que faça um bom trabalho, que Deus ajude a executar o seu trabalho. Mas há as missões, que eu chamarei de missões urbanas, que nós podemos fazer, né? Eu fico muito chateado quando eu vejo alguém falar de fazer missão, né, num outro continente, né, num outro país, se ele muitas vezes não tem força nem para evangelizar um ente querido que mora sob o teto da sua casa. Então veja, né, como é que é essa história de fazer missão? Então a missão só funciona quando eu tiro um passaporte aqui, eu pego um avião, eu pego um navio, mudo de continente e a missão só pode ser feita lá? Não. Então veja que realizar dessa missão, né, ela tem que ser feita agora, neste momento. É o seu vizinho, é o seu pai, é a sua mãe, a sua irmã, é o seu irmão, são seus filhos, seus netos, né? Todos são um alvo da tua missão hoje, né? Todos esses são os alvos da sua missão. É interessante que nós temos que entender o seguinte, né? É, esse ide, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quer dizer, enquanto eu estou indo, caminhando, que eu vou pregando o Evangelho. Enquanto eu estiver caminhando, ou seja, nessa minha vida cotidiana do dia a dia, a missão ela pode ser feita a qualquer momento, a qualquer hora. Hoje a missão pode ser feita via WhatsApp, sei lá, via Facebook, né? Em meio às mídias sociais, né? Você pode e tem a condição de evangelizar as pessoas da melhor forma possível, aí, aproveitando o tempo que você tem, né? Então, você pode também estar fazendo a missão que Deus também entregou para você executar.
Então, muitas vezes a gente pensa missão e pensa que missão, para fazer missão, tem que mudar de continente. Não, irmão, em nome de Jesus, a missão é feita hoje, agora, neste momento. Aí dentro da sua casa, você falando do seu esposo, falando para o seu esposo, ou a esposa falando, o esposo falando para a esposa, tentando levar e anunciar, né? Que o reino de Deus está perto, que o reino de Deus está por vir, enfim, né? O realizar a missão é assim. Então que a gente possa entender, né? Enquanto discípulo de Jesus, como servo de Jesus, que incide por todo o mundo, também é a minha missão, também é a sua missão em nome de Jesus. Amém? E os sinais seguirão os que crerem. Então veja, há respaldo da parte do Senhor, né? Enquanto você prega, você vai orar pelos enfermos, enquanto você prega, você vai anunciando a palavra do Senhor, você vai servindo de instrumento nas mãos de Deus, você vai expulsando os demônios, enfim, né? Deus pode usar a tua vida de forma poderosa para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, eu termino aqui a segunda parte, em breve teremos a terceira. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém?